Então, vamos lá. Encefalopatia hepática, né? Bom, encefalopatia hepática é um pedaço de uma aula bem maior, de um assunto bem mais extenso, né? Que ela entra ali dentro da cirrose hepática e das descompensações de rebaixamento do sensório. Então, é uma aula mais curtinha que a gente vai tentar mostrar para vocês ali diagnóstico, tratamento, diagnósticos diferenciais e aonde é que elas se inserem. Perfeito? Então, não dá para a gente falar de encefalopatia hepática sem falar de cirrose hepática, né? Só para a gente contextualizar aonde a encefalopatia hepática está inserida, né? Então, cirrose hepática é uma descompensação, é uma fase final de uma doença crônica, tá? O paciente tem uma hepatopatia aí de causa a esclarecer ou de causa já definida, né? Uma hepatite viral, um quadro medicamentoso, biliar, enfim, alcoólico, que seja. E na fase final da doença crônica, ele faz a cirrose hepática, né? Que já tem aquela alteração arquitetural hepática dos hepatócitos, certo? E aí, dentro da cirrose hepática, a gente tem os principais quadros de descompensação, né? Que vão chegar para você no seu departamento de emergência, que são a síndrome hepatorenal, a encefalopatia hepática, que a gente vai falar hoje, a ascite com ou sem infecção, né? Fazendo PBE associado, e a hemorragia digestiva alta, que vai ser abordada em um segundo momento, daqui a pouco. Então, encefalopatia hepática, né? Como é que funciona? O que é encefalopatia hepática? É uma alteração da função cerebral por falha do metabolismo hepático. Como eu falei para vocês, o paciente tem uma cirrose, está na fase final de uma doença já crônica que ele já tinha, né? Ele descompensou. Então, é a fase final de uma doença crônica que o seu fígado, os seus hepatócitos, o seu metabolismo hepático, ele já não funciona adequadamente, e eu acabo tendo alteração da função cerebral em decorrência disso. E o que acontece? A amônia, produzida lá pelas bactérias intestinais, num estado fisiológico, vai ser absorvida pelo meu fígado, e o meu fígado vai converter ela em ureia, tá? Isso daqui é um metabolismo fisiológico que acontece em todo mundo. Porém, o meu fígado não está funcionando adequadamente, porque eu já tenho uma cirrose, já tenho o estágio final de uma doença hepática, e eu não vou converter a minha amônia em ureia. Ela vai para ser absorvida pelo fígado e ser convertida, ela não consegue fazer isso, tá? Então, eu tenho um acúmulo de amônia no meu organismo. O que acontece? A amônia, ela vai atravessar a minha barreira hematocefálica, né? O problema não é a amônia em si. O problema é a formação da glutamina. Ela atravessa a barreira hematocefálica, tem a formação da glutamina, e a gravidade ela não está associada com o nível de amônia do paciente. Quanto maior o grau de amônia, a amonicidade, maior a gravidade. Não. Na verdade, essa gravidade está muito mais associada a essa formação dessa glutamina e a gente conseguir encontrar ela no líquor cefalorraquidiano. Tá difícil hoje, viu? No líquor, tá? A gente conseguir encontrar essa glutamina no líquor e está associada diretamente com a gravidade, tá? Então, o problema grande está aqui. Por isso que a gente tem essa alteração cerebral por conta do metabolismo hepático que não está funcionando, tá? E aí, o nosso paciente vai chegar como para a gente no departamento de emergência? Quais são os principais sinais e sintomas, né, que eu vou conseguir enxergar nesse doente para eu pensar que ele está tendo um quadro de encefalopatia hepática, né? Ele pode evoluir tanto de uma leve disfunção cognitiva até um quadro de coma profundo, passando por uma confusão mental aí no meio, certo? Então, tem graus variados de alteração do estado de consciência. Não sei se ele vai rodar esse vídeo. Vai, certo? Eu trouxe aqui esse vídeo para vocês verem, que é um dos sinais, né? Eles chamam de sinais clássicos, mas às vezes a gente não consegue ver. Dificilmente a gente consegue ver no paciente realmente muito descompensado, fase bem final, paciente cirrótico, já fase final da doença hepática, a gente consegue avaliar, né? O paciente faz esse movimento de extensão e flexão, tá? Extensão e flexão do punho, né? Que a gente chama de asterisco, que é um sinal que você olha, bate o olho, associado com esses outros aqui que eu vou mostrar para vocês, e vai ter que pensar que o paciente tem uma doença hepática, um quadro de cirrose já mais descompensado aí em fase final. O paciente com ascite, né, chega com esse barrigão na sua emergência, não tem como você não pensar e perguntar se ele tem alguma doença do fígado, né? As arenas vasculares, né, que muitas vezes a gente esquece de olhar, mas elas ajudam muito a guiar o seu diagnóstico. E a ginecomastia também, que é um sinal bem clássico, né? Então, são alguns sinais que ajudam a gente a pensar,
né? Aquele paciente que chega na emergência, que me ajudam a pensar que esse paciente está rebaixado, associado a uma doença hepática que ele tenha com a cirrose associada, tá? Porque rebaixamento sensório é um mundo de coisas, então não dá para você olhar para um paciente rebaixado, um paciente em coma, um paciente letárgico e pensar, ele deve estar com encefalopatia hepática. Não. A gente precisa puxar o nosso diagnóstico primeiro para ver se ele tem algum estigma hepático associado, certo? E aí tem outras alterações mais associadas à gravidade, a fases finais da doença, né? Que a gente pode encontrar, que é a ataxia, mioclonia, né? Rigidez, o asterix que eu mostrei para vocês, né? Que é o flapping, distúrbios do sono, status mental deprimido, né? Que pode levar até coma, hipo ou hiperreflexia, tá? Então, tudo isso pode estar presente no paciente, geralmente paciente com maior gravidade, paciente com quadro mais avançado. Mas beleza, eu preciso primeiro achar que é uma encefalopatia hepática. O paciente que chega com rebaixamento de nível de consciência pode ser um mundo de coisas, né? Então, o que é que a gente precisa ver? Como eu disse para vocês, buscar estigmas de doença hepática, né? Pesquisar no paciente, ver se você encontra alguma coisa que justifique, ou o próprio paciente dizer que ele tem cirrose, que ele tem doença no fígado, que ele já teve hepatite, que ele bebeu muito durante a vida, tá? E ajuda muito a gente pensar que os pacientes que já tiveram episódios anteriores de encefalopatia hepática estejam tendo uma nova recidiva, tá? Então, perguntar se ele já teve esse quadro antes ajuda também o nosso diagnóstico, porque você pegar a causa de rebaixamento do sensório e isolar isso de um diagnóstico de doença hepática prévio é impossível de você pensar no encefalopatia. Então, doença hepática, mais alteração do estado mental, a gente tem que realmente guiar o nosso foco, a nossa abordagem para uma encefalopatia com um evento precipitante, certo? Que ele vai ter que ter algum motivo para ter descompensado, perfeito? E lembrar que elas podem estar associadas, né, a encefalopatia por quadro hepático, podem estar associadas a alterações neurológicas também, certo? Como eu disse para vocês, o paciente pode ter diversas alterações neurológicas no quadro mais final, né? Por reflexia, hiperreflexia, pode ter um quadro de ataxia, enfim, coma, tá? Vai depender do grau de doença do seu paciente. E aí, o que é que a gente precisa pedir de exames? Eles vão me ajudar em alguma coisa? Provas de função hepática, tá? Elas podem estar normais. Importante a gente ter essa noção. Eu pedi aqui as provas de função hepática, incluindo a albumina, incluindo aqui as provas de coagulopatia, e veio tudo normal. Independente disso, o seu paciente pode continuar tendo o mesmo diagnóstico, certo? E a amônica sérica, que também não vai te ajudar, porque ela não tem relação direta com gravidade, como eu falei para vocês. O problema dela é a passagem dela lá pela barreira hematocefálica e a conversão dela em outra substância. Então, são exames que não vão me ajudar no meu diagnóstico, não vão me guiar sobre gravidade e se eu olhar e tiver normal, não vai dar para eu excluir, tá? O diagnóstico, ele é clínico, como eu falei para vocês. Doença hepática, mais rebaixamento sensório, tratar como encefalopatia. 3 pilares principais do tratamento desse paciente, né? Primeiramente, ABC, tá? Não tem como a gente fugir disso, como qualquer outra condição que chega na emergência. Primeiramente, ABC, manejo de via aérea e suporte, tá? Vou corrigir as causas precipitantes, as causas que descompensaram esse quadro de encefalopatia e, se possível, se eu tiver disponível, a correção da hiperamonemia, tá? Manejo da via aérea, né? Você vai ter que avaliar se esse paciente que chega rebaixado tem ou não indicação de intubar, né? A mesma figurinha da via aérea, tem que mudar pelo menos a figurinha. Se ele está oxigenando adequadamente, se ele protege via aérea, se ele tem um desfecho desfavorável, aí você garante a via aérea desse paciente. Lembrando que eles podem chegar em graus variados, né, de rebaixamento do sensório, podem chegar tanto com uma confusão, quanto já com o estado de coma instalado, tá? Correção das causas precipitantes. Para que serve isso? Para você reduzir os efeitos no sistema nervoso central, tá? É importante a gente tentar diminuir e minimizar o máximo possível de alterações em cima do meu sistema nervoso central, porque eu já tenho a minha hiperamonemia ali em cima dele, causando rebaixamento do sensório e todas as outras alterações da encefalopatia hepática. Então, eu tenho que tentar corrigir as causas precipitantes fora essa, tá? Então, hiponatremia, que pode estar causando essa sonolência, essa confusão, esse rebaixamento do sensório. Desidratação, hipoglicemia, azotemias são causas que precisam ser corrigidas imediatamente por efeito do sistema nervoso central, né?
Lembrando que hipoglicemia, o DX é a primeira coisa que você faz no paciente que chega rebaixado no departamento de emergência, tá? É avaliar se ele está com hipoglicemia, né? Que aí você já poupa todo um trabalho e esforço mental de dar 1001 diagnósticos, quando na verdade seu paciente estava rebaixado por hipoglicemia. Tá? Então a gente precisa corrigir esses 4 aqui principais pelos seus efeitos no sistema nervoso central. Interromper sedativos e depressores do sistema nervoso central, porque eu não preciso de mais medicação para deprimir o paciente, porque ele já está bastante deprimido por conta da encefalopatia em si. Tá? Lembrando que a desidratação desses pacientes acaba respondendo bem a fluidos, né? A gente tem só que ter cuidado com a hiponatremia aí associada, certo? A correção da hiperamonemia, ela se dá da seguinte forma. Lactulose, tá? Lactulose a gente vai sempre iniciar nesses pacientes com suspeita de encefalopatia hepática. Lactulona, né? Como a gente usa aqui. Lactulona, lactulose. Por quê? Porque ela vai diminuir a absorção da amônia pelo seu quadro osmótico, tá? Então, eu diminuindo a absorção de amônia pelo quadro osmótico, eu diminuo a concentração dela, eu diminuo a passagem de amônia pela minha barreira hematocefálica e diminuo os efeitos dela no sistema nervoso central, tá? Lembrando que a lactulona você vai fazer, né, uma dose específica por dia, até tinha anotado aqui para vocês, de 30 a 60, isso. 30 a 60 gramas, tá, por dia, mas você pode aumentar essa dose se o paciente não tiver múltiplas evacuações por dia, tá? Então, essa dose é uma dose, né, inicial para você começar, mas o paciente tem que ter várias evacuações por dia. O problema de ele ter várias evacuações por dia é ele fazer distúrbio eletrolítico por diarreia excessiva, tá? Mas a gente consegue, pelo menos, corrigir aí esse efeito da amônia aumentada, tá? E a gente precisa, outras medicações que a gente precisa fazer. Antibiótico oral, neomicina e metronidazol, né? Vocês já devem ter visto aí, e a gente já vê até na prescrição. O pessoal coloca metronidazol oral, aí vem um sabido e troca para EV. Colocaram metronidazol oral, vamos botar EV. Na maioria do antibiótico ele é oral, tá certo? Metronidazol e neomicina oral, nesse caso aqui, porque ele não vai ter o efeito, o objetivo não é combater uma infecção, é a gente diminuir as bactérias entéricas produtoras de amônia nesse caso, tá? Então, a neomicina, no caso, ela tem alguns efeitos colaterais, certo? E aí surgiu essa outra medicação, que é a rifaximina, que ela tem menos efeitos colaterais, mas ela tem um efeito semelhante ao metronidazol. A gente não tem metronidazol disponível no nosso departamento de emergência, então a gente acaba tendo que usar o metronidazol mesmo, tá? Então, o efeito do antibiótico oral é esse, é diminuir as bactérias entéricas produtoras de amônia. Vocês lembram que a amônia é produzida lá pelas minhas bactérias, ela é absorvida pelo fígado e transformada, convertida em ureia. Então, se eu diminuo essa produção de bactérias produtoras de amônia, eu já quebro aí a cadeia de aumento da minha amônia e passagem dela pela minha barreira hematocefálica, certo? E aí, o que é que eu vou fazer com esse paciente, né? Eu vou mandar ele para onde? Esse paciente, se ele for um paciente que chegou em coma e você precisou definir uma via aérea e tiver ventilação mecânica, obviamente a gente vai mandar ele para UTI. Vai ser um paciente que está muito rebaixado ali, nível do sensório limítrofe, graus mínimos de rebaixamento do sensório, com distúrbios hidroeletrolíticos, né? Pacientes que tenham chegado com quadro convulsivo, todos eles vão ter que ficar realmente na sua emergência, internados, possivelmente no seu CTI. Mas pacientes que têm um quadro de encefalopatia mais leve, né? Que têm um suporte em casa, você consegue, após um período de observação e estabilização, dar alta deles para casa. Contanto que eles façam antibiótico oral, né, para diminuir essa produção de bactérias entéricas, e contanto que eles façam a lactulona para garantir as evacuações diárias, tá certo? Para a gente garantir esse efeito osmótico e garantir que a minha amônia está sendo eliminada dessas duas formas. Eu vou eliminar e vou diminuir a produção, certo? Então, dá para a gente dar alta para esse paciente se ele tiver uma encefalopatia leve, certo? Então, aula mais curtinha de encefalopatia hepática, lembrando que ela é um pedacinho de um quadro maior, né, que é a cirrose hepática e suas descompensações.